Olá, boa tarde. Hoje é quarta-feira, dia 8 de fevereiro de 2023. O TVU Jornal Primeira Edição está começando e você, claro, é nosso convidado para ficar bem informado com as principais notícias de Votuporanga e região. Confira os destaques dessa edição. Padre Silvio Roberto morre aos 71 anos por complicações de câncer. E nós preparamos uma homenagem especial para mostrar a trajetória do pároco que marcou a história de Votuporanga e região. Tem também as informações da previsão do tempo para nossa região, notícias policiais e no esporte, as oportunidades de aulas gratuitas em várias modalidades para crianças e adolescentes em Votuporanga. E os preparativos do CAV para a disputa de hoje. O time anuncia reforços para a equipe. Isso e muito mais você confere a partir de agora. A gente começa a edição de hoje com notícias policiais. Uma mulher foi presa suspeita de praticar exercício ilegal da medicina durante uma operação na Polícia Civil de Fernandópolis, nesta terça-feira. Segundo a Polícia Civil, a mulher teria uma clínica e atuava ilegalmente como médica. A investigada também já usou documentos falsos para tentar se matricular em uma faculdade da região de Fernandópolis, mas não conseguiu. Ainda de acordo com a polícia, ela foi presa na capital paulista, mas não há informações sobre como ocorreu essa ação. Detalhes da investigação não foram divulgados pela Polícia Civil de Fernandópolis. E um homem de 41 anos foi encontrado morto em uma represa no bairro Jardim Galante, em Cedral, nesta terça-feira. Segundo a Polícia Militar, a vítima não apresentava nenhuma lesão, apenas sinais de afogamento. O corpo foi retirado da água por uma equipe do Corpo de Bombeiros de São José do Rio Preto e encaminhado para o Instituto Médico Legal. A perícia técnica foi acionada para realizar exames. O caso segue em investigação. E um homem foi assassinado a tiros em São José do Rio Preto, horas depois da companheira ser encontrada morta dentro de um rio em Monte Aprazível. A família contou à polícia que o casal tinha um bom relacionamento e que não tinha inimigos. Segundo a Polícia Civil, o corpo de Ana Maria Gambate Delgado, de 53 anos, foi achado por um pescador embaixo de uma ponte na manhã de segunda-feira. Ela estava com o rosto ferido, mãos amarradas e enrolada em um lençol. Já Leandro Bozo Matias, de 48 anos, foi morto a tiros no bairro Estância Primavera na tarde de segunda-feira. Ele foi encontrado caído em uma estrada de terra com 2 ferimentos provocados por arma de fogo. A caminhonete de Ana Maria foi encontrada abandonada perto da rodovia BR-153, em São José do Rio Preto, na manhã de terça-feira. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar os 2 homicídios. Nenhum suspeito foi preso ou identificado. A gente muda de assunto agora para falar sobre a morte do Padre Silvio. Morreu ontem, aos 71 anos, Silvio Roberto dos Santos, pároco da paróquia Menino Jesus de Praga, no bairro São Manuel, em São José do Rio Preto. Padre Silvio, que atuou durante muitos anos na paróquia Santa Luzia, em Votuporanga, enfrentava um câncer e estava internado no Hospital Beneficência Portuguesa. Um religioso muito querido por toda a comunidade católica, Padre Silvio se destacou por vários motivos. O trabalho social realizado, a voz marcante ao cantar, as celebrações incomparáveis de matrimônios, o trabalho na área da beleza e principalmente pela sua entrega em prol da evangelização. Confira agora um pouco da trajetória de vida do Padre Silvio. Nascido em Votuporanga em 1951, Silvio Roberto dos Santos
Foi padre, escritor, cantor, modelo de passarela e psicólogo. Chegou a morar em Milão, onde trabalhou como modelo e cantor, e também ganhou destaque na organização de concursos de beleza. Seu trabalho foi reconhecido nacionalmente. Ele chegou a ser entrevistado em programas de TV como Hebe Camargo e Jô Soares. No seminário diocesano, iniciou os estudos aos 14 anos de idade. Foram 34 anos de vida em Votuporanga, onde fundou a paróquia Santa Luzia e realizou vários projetos sociais para todas as idades, além de participar da fundação de outras paróquias. Era um padre acolhedor. Enquanto a igreja apresentava ainda uma doutrina mais rígida, Padre Silvio acolhia. Isso fez dele um grande sacerdote, aberto não só à comunidade católica, mas mantinha diálogo e amizade com os espíritas, com os evangélicos. O Padre Silvio ensinou, assim, uma vida de Deus sem preconceito. E isso me parece que marca um pouco a vida do Padre Silvio. E nós agradecemos a Deus como igreja por ter nos dado um grande sacerdote e um sacerdote para Votuporanga. Uma de suas marcas registradas, a voz forte com melodias que encantavam quem o ouvia cantar. Padre Silvio também se destacava como cantor e chegou a gravar várias músicas. Se eu falasse todas as línguas da terra, mas se o amor não tivesse... Incentivador de talentos, Padre Silvio ajudou a despertar em muitos jovens o amor pela música. Padre Silvio, quando chegou em Votuporanga, na capela Santa Luzia, na época, era uma capelinha, não é o que é hoje lá, né? Era bem menor. E ele revolucionou. Ele morava ali próximo e tal, aí ele me convidou para tocar. Aí eu comecei a tocar nas missas, né? Criamos um grupo chamado Harmonia, que existe até hoje ainda o grupo Harmonia, que deu muitos frutos. E através do Padre Silvio nós começamos a evangelizar através da música. Ele tinha uma frase que ele dizia muito: Deus é amor. Isso marcou muito na minha vida. Deus é amor. E através do Padre Silvio nós viajamos por várias cidades, pelo estado, fomos para São Paulo, fazendo retiros e pregando a palavra de Deus e levando a música. Eu já estudava música tocando violino e flauta, mas foi lá na Santa Luzia que eu comecei a tocar teclados, por insistência do Padre Silvio. E também por insistência desse querido amigo, é que eu comecei a cantar. Eu achava que a minha voz era feia, então eu evitava de cantar, mas aí foi quando o Padre Silvio me fez entender a parábola dos talentos, que é preciso desenvolver os dons que Deus nos dá e usá-los para abençoar o próximo, dando bons frutos e multiplicando assim esses talentos. Ele também se destacava nas inconfundíveis celebrações matrimoniais. Foi com as bênçãos dele que muitos casais subiram ao altar. Ele realizou inúmeros casamentos, até com convidados famosos da música sertaneja. Quem pôde trabalhar ao lado dele nestas cerimônias lembra com carinho dos momentos inesquecíveis. Tenho certeza que os profissionais de eventos como foto e filme, acredito que não saibam disso. Ele valorizava muito essa classe. Ele ensaiava os noivos nesse momento, ele falava: olha, vocês vão sentar assim, assim. Neste momento, eu vou estar perguntando a história de vida de vocês, como vocês conheceram. Aí é o momento de vocês olharem para a câmera, para vocês sorrirem, sabe? Para você, né, olhar para os teus convidados, mas não deixe de sorrir para o câmera, não deixe de sorrir para o fotógrafo. Ele falava desse jeito, sabe? Eu só gostaria que vocês voltassem a atenção para mim quando eu fosse dar a minha mensagem, que é a música Caridade, que ele sempre cantava. Mesmo atuando na vida religiosa, ele manteve seu trabalho dedicado aos concursos de beleza. Participou das comissões do Miss Brasil e do Miss São Paulo versão Miss Universo e auxiliou jovens modelos da região a conquistarem espaço no mercado nacional e internacional, como o modelo Vinícius Ribeiro, Mr. Brasil 2008. Vinícius mandou um áudio falando da participação de Padre Silvio na sua carreira como modelo.
Ele é um exímio conhecedor de desfiles, entende muito de passarela, de candidatos, de perfil, para encaixar numa legenda assim, né, numa faixa, para poder assumir uma faixa, assumir um compromisso de representar uma cidade, um país, um estado. Então é muita felicidade para mim, compartilhei com ele, ele não pôde estar presente, estava à distância, né, ele ficou em Votuporanga, eu fui contactando, ligando, porque na época foi em 2008, então não tinha, né, o advento do Instagram, a rede social, era bem precário. Então tinha que ligar mesmo, uma mensagem de texto, alguma coisa assim. E aí ele foi me coordenando e eu me sagrei, né, campeão. Em São José do Rio Preto, Padre Silvio esteve à frente da paróquia Menino Jesus de Praga por quase 12 anos, até o seu afastamento em 2021 para tratar da doença. A luta contra o câncer já durava alguns anos. Entre uma internação e outra, Padre Silvio sempre fazia questão de retornar o quanto antes para o seu trabalho, sua missão de vida, a evangelização. Abençoado, muito obrigado pela harmonia, pela música em nós, pela harmonia, pela música em nós, por tua voz, por tua voz, por tua voz. E a morte do Padre Silvio gerou comoção de fiéis, autoridades e muitas pessoas usaram as redes sociais para lamentar o ocorrido e homenagear o trabalho de Silvio Roberto em toda a região. Em nota, a Diocese de São José do Rio Preto lamentou a partida de Padre Silvio. O bispo Dom Antônio Emídio Vilar destacou o trabalho realizado à frente da paróquia Menino Jesus de Praga e o trabalho social do sacerdote ao longo de sua trajetória em Votuporanga e Rio Preto. Outros sacerdotes também usaram as redes sociais para prestar homenagens e destacaram Padre Silvio como um pároco singular que dedicou a vida aos ensinamentos cristãos, à celebração do amor e fraternidade. A paróquia Santa Luzia de Votuporanga, fundada por Padre Silvio e onde ele atuou por mais de 30 anos, disse que reconhece seu trabalho e louva a Deus por sua vida doada ao trabalho de evangelização. Autoridades também manifestaram seus sentimentos. O deputado estadual e presidente da Lesp, Carlão Pinhatari, publicou em suas redes sociais, abre aspas, grande homem de Deus, fundador da paróquia Santa Luzia e uma pessoa muito importante para Votuporanga. Meus sentimentos aos amigos e familiares. Seus ensinamentos sempre serão lembrados. Fecha aspas. O deputado estadual Itamar Borges disse que Padre Silvio era um homem iluminado, de um imenso carisma e que conquistava o carinho e a devoção dos fiéis e da comunidade em geral. Já o deputado federal Fausto Pinato também lamentou a morte. Votuporanga está em luto, muito querido na nossa região. Fundou a paróquia Santa Luzia em Votuporanga e realizou mais de 70 projetos em prol das crianças, jovens, adultos e idosos, disse o deputado. O prefeito de Votuporanga, Jorge Seba, também usou as redes sociais para homenagear o padre e seus trabalhos sociais com a criação da comunidade Nova Vida e o Centro de Apoio Social Mundo Unido. A Prefeitura de Votuporanga decretou luto oficial de 3 dias. A Câmara Municipal de Votuporanga, por meio do presidente Daniel Davi e demais vereadores, também lamentaram profundamente o falecimento do querido e estimado Padre Silvio Roberto dos Santos e também decretou luto oficial por 3 dias. O Miss Brasil Mundo também postou em suas redes sociais uma mensagem em agradecimento pelo trabalho realizado por Padre Silvio, destacando sua atuação nos concursos de beleza e na indicação de importantes modelos que levaram o nome do país para concursos internacionais. O velório do Padre Silvio começou ontem à noite na paróquia Menino Jesus de Praga, em São José do Rio Preto.
e continua aqui em Votuporanga, na paróquia Santa Luzia, de onde boa parte da sua vida ele trabalhou como sacerdote. De lá, o repórter Danilo Arroio Martins tem mais informações. O corpo de Padre Silvio Roberto dos Santos chegou aqui em Votuporanga, na Igreja de Santa Luzia, hoje por volta das 10 horas da manhã. O velório vai até as 4 da tarde, quando será enterrado no cemitério municipal aqui de Votuporanga, juntamente com a sua mãe. O Padre Silvio morreu ontem em São José do Rio Preto, cidade onde ele morava e atuava como pároco da paróquia Menino Jesus de Praga, aos 71 anos de idade, decorrência de uma complicação do câncer que o Padre Silvio já vinha enfrentando há alguns anos. Muitas pessoas estiveram aqui na igreja para se despedir de Padre Silvio e também fazer as últimas homenagens. Nós conversamos com o médico veterinário Elcio Sanches Esteves Júnior, que é sobrinho do Padre Silvio, e ele falou muito emocionado sobre o legado que o tio deixa para todos os fiéis e amigos. Vamos acompanhar a entrevista. Ele é uma pessoa que realizou muitas coisas, né? Fez a diferença na vida de muita gente. E o seu plantou uma semente e deu um exemplo do amor, de seguir a Deus, né? E é uma perda muito grande para a família e para todo mundo que ele ajudou. Só reforçando então, o velório do Padre Silvio Roberto dos Santos acontece aqui na paróquia Santa Luzia, dentro da igreja, até as 4 horas da tarde, onde depois segue o cortejo para o cemitério municipal de Votuporanga, onde o Padre Silvio será enterrado. Reforçando então a informação, hoje às 2h30 da tarde terá uma missa com corpo presente na paróquia Santa Luzia e o sepultamento está previsto para as 4 horas da tarde. Nossos sentimentos aos familiares, amigos e a toda a comunidade católica. Com certeza ele fez história e deixou um legado de fé, compaixão e amor ao próximo. E em homenagem ao querido Padre Silvio Roberto, a TV Unifev reprisará neste fim de semana a entrevista exibida em maio de 2020, em que ele conta com exclusividade sobre a sua trajetória de vida e a missão na igreja. Assista ao programa Coletiva neste sábado, às 2 horas da tarde e domingo, às 8 horas da noite. A gente vai agora para um rápido intervalo e no próximo bloco tem as informações da previsão do tempo para esse meio de semana, oportunidades de cursos gratuitos e no esporte você vai ver opções de aulas gratuitas em diversas modalidades aqui em Votuporanga e como a atividade física pode ajudar no desenvolvimento de crianças e adolescentes. O intervalo é rápido e eu espero você. TVU Jornal de volta com informações da previsão do tempo. Segundo o portal Clima Tempo, o dia começou com sol brilhando no céu, mas durante a tarde, conforme a circulação de ventos aumenta, as nuvens vão se juntando e com isso ainda há previsão de chuvas fortes, porém passageiras em toda a região noroeste paulista. Essas chuvas, por serem volumosas, podem trazer mais transtornos, como risco de alagamentos e fortes rajadas de ventos. Em Ponte Gestal, temos a máxima de 30 graus e a mínima de 22. Umidade relativa do ar em 90%. Em Magda, a máxima é de 30 e a mínima 21. Umidade relativa do ar em 89%. Já em Valentim Gentil, a máxima é de 29 e a mínima 22 graus. Umidade relativa do ar por lá fica em 88%. Aqui em Votuporanga, os termômetros marcam a máxima de 31, a mínima 21. No momento, a temperatura é de 28 graus e essa temperatura máxima de 30 será por volta das 3 horas da tarde. Umidade relativa do ar aqui em Votuporanga fica em 88%. Agora o nosso assunto é esporte e manter a cabeça e o corpo ocupados
já é comprovado cientificamente que faz muito bem para a saúde. E quanto mais cedo se cria esse hábito saudável e o amor pelo esporte, melhor vai ser para o desenvolvimento de uma criança ou de um adolescente. Para ajudar nesse desafio, a Secretaria de Esportes de Votuporanga oferece aulas gratuitas em várias modalidades, além de atletas que desenvolvem projetos sociais que também oferecem aulas gratuitas. A nossa equipe preparou uma reportagem e a gente vai conferir agora. A prática de exercícios físicos favorece o desenvolvimento físico de crianças e adolescentes, além de colaborar com questões psicológicas e sociais e ajuda a criar disciplina desde cedo. O professor faixa preta de karatê Nick Borges desenvolve um projeto social em Votuporanga, onde ensina a arte marcial para crianças e adolescentes, com faixa etária entre 8 e 17 anos. O projeto da prefeitura surgiu aí com o propósito aí do meu pai de tirar a molecada da rua, né, de ter aí, inclusive os grandes atletas que meu pai formou durante todo esse tempo, a grande parte deles saíram dos projetos, né, é onde a gente consegue lapidar aí os meninos que têm um desempenho aí, têm uma potencial maior aí em relação à parte física, o desempenho. Os meninos têm geralmente tem um pessoal que tem um potencial muito maior em relação ao pessoal que a gente consegue encontrar aí no dia a dia, né? E a partir daí a gente começa a tirar a molecada da rua, a ter aí a oportunidade de descobrir um esporte que vai moldar aí a parte disciplinar, que vai ter uma boa postura, né? Que vai formar um cidadão aí de bem. Então o karatê é uma modalidade, uma arte marcial que ajuda muito nessa parte disciplinar, não só formando atletas, mas também formando cidadãos. O esporte que já mudou a vida de muita gente e fez com que criar o amor pela arte de lutar. Túlio Januário é um exemplo de disciplina. O aluno de 12 anos já está na faixa marrom e falta só um pouquinho para a faixa preta. Vai deixar ela com mais respeito, porque tem que respeitar os adversários, mais concentração e mais conhecimento de luta. O esporte que já transformou até uma família, que é o caso de Davi. O aluno pratica karatê há mais de 2 anos e fez com que sua irmã, a jovem karateca de 8 anos, se inspirasse a aprender a lutar. Estava com vontade de fazer, aí eu pedi pro meu pai. Aí eu vim aqui e comecei a fazer, tô até hoje. Sua irmã disse que se inspirou em você. Você tem ajudado ela a se manter aqui, a não desistir? Você incentivou ela? Sim. É que eu ia nos campeonatos, ela ia comigo e ela quis fazer karatê também. E em Votuporanga, a Secretaria de Esporte do município oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes com várias modalidades esportivas. Uma opção para colocar as crianças para se movimentar e, quem sabe, desenvolver um talento e um futuro campeão. Nossas atividades são abertas a toda a população, né? Variando com a modalidade. No Posbon a gente tem o Luiz Carlos Tolone, né? Que é específico para natação, e a gente tem o complexo do Mário Covas. A gente tem lá no Mário Covas, a gente tem capoeira, a gente tem jiu-jitsu, a gente tem o futsal, e a gente tem as modalidades de hidroginástica, né? Bote, a malha, é aberta à população, as inscrições são feitas no local, e para natação também no Complexo Luiz Carlos Tolone, feita no local também. E o Clube Atlético Votuporanguense entra hoje em campo para mais uma disputa da Série A3 do Paulistão. A partida será em casa contra o Desportivo Brasil de Porto Feliz. E o time anunciou contratações de mais reforços. Vamos conferir. O CAV vai em busca de uma vitória e pontuações na competição. Essa será a 6ª rodada da temporada 2023. Depois de 4 derrotas e 1 empate, o time de Votuporanga busca quebrar essa sequência de resultados negativos e, enfim, conquistar a primeira vitória. O time anunciou 2 novas contratações. O zagueiro Gustavo Alcino, de 25 anos, que atuava no Operário do Paraná, e o goleiro Kaique Maranhão, de 19 anos, que foi destaque no Paulistão Sub-20 e na Copinha. Nesta quarta-feira, o CAV enfrenta em casa o Desportivo Brasil, em busca da sua primeira vitória na temporada.
E você acompanha tudo ao vivo a partir das 3 horas da tarde aqui na TV Unifev, com transmissão em parceria com a Federação Paulista de Futebol. Boa sorte para o CAV. Mais notícias você acompanha às 6h30 da noite no TVU Jornal, segunda edição. Aproveite a sua quarta-feira. Eu te espero amanhã às 8h15 no Jornal da Manhã Unifev. Até lá!